Olá, eu sou Renato Pera. Existe uma grande chance do videozinho com a minha própria imagem estar deslocado em relação ao template oferecido pela ANPAP. Mas vamos lá. No ensaio submetido ao encontro, analiso a obra O Fantasma, do artista João Loureiro. A obra foi concebida, produzida e exibida no Centro Cultural São Paulo em 2008, a partir do convite feito pela Curadoria de Artes Visuais da instituição. Foi solicitado ao artista a elaboração de um trabalho que saísse do espaço normalmente dedicado às exposições de artes visuais e buscasse interação com outros setores e espaços do centro cultural. Suponho que, nem sempre, setores acostumados à relação com artistas ou contextos expositivos, ou ainda setores não acostumados a assumir atribuições que fugiriam ao escopo de suas atividades. Conforme lemos no site do artista, a obra foi retirada antes do final do período de exposição, por ordem do então secretário municipal de Cultura, a partir de uma insatisfação dos funcionários. A polêmica teve alguma repercussão na imprensa e, até onde eu pude investigar, deixou documentos com depoimentos do próprio artista, do diretor da instituição, da curadora responsável e também um breve depoimento de uma funcionária. A polêmica estava concentrada nas supostas alusões ao funcionário público que recebe salário e benefícios sem efetivamente trabalhar, e ao lugar abandonado e obscuro da burocracia, estereótipos recorrentes que denotam práticas de corrupção. Para me aproximar ao trabalho e à polêmica, adotei um método ensaístico de escrita. Tentei ficar bastante rente ao objeto pesquisado, mas o trabalho, a escrita, não deixa de ser um exercício especulativo dos elementos colocados em jogo, que pouco tem a ver com uma tentativa ou necessidade de comprovação ou de adotar um partido em relação ao ocorrido, ou seja, advogar em favor do artista, da direção da instituição ou dos funcionários que se sentiram ofendidos pela imagem, pelo trabalho do artista. Então, eu busquei focalizar o que, ao meu ver, são os dois movimentos que o trabalho de Loureiro realiza e que podem parecer, à primeira vista, dissociados. O primeiro movimento é a própria estratégia de construção do trabalho. Já vou voltar a ela. O segundo decorre da relação conflituosa com o contexto para o qual a obra foi realizada e, em alguma medida, dinamiza no interior mesmo da construção da obra esse contexto. Eu verifiquei durante a investigação, e essa é o ponto central da especulação, que esses dois movimentos não estão dissociados. Eles pertencem a uma mesma dinâmica própria ao espaço-tempo específico no qual a obra se deu, sintoma das relações conflituosas que se estabeleceram ali. No primeiro movimento, a obra concorre para abstrair o contexto no qual ela se origina. A construção, as estratégias de construção da obra produzem operações sofisticadas de ocultamento, aqui representadas pela cobertura de objetos e pessoas com tecidos brancos e também pela alegoria da imagem estereotipada do fantasma. Ao que associei o termo codificação, entendido como imagens que recorrem a estereótipos, clichês em circulação no campo ampliado da cultura. Ou seja, imagens genéricas, cuja função principal é a sua circulação em grande escala. Imagens, eventos e materiais, fantasmagorias que perdem o seu lastro material de produção, a sua relação direta com corpos, um tempo e um espaço específicos. E justamente perdem tal lastro material, perdem a sua relação com referentes concretos no próprio jogo das sucessivas codificações e recodificações.
jogo que é intrínseco à própria circulação em grande escala das imagens. Se nesse primeiro movimento eu afirmei que o trabalho procurava ocultar, fazer desaparecer o referente, o segundo movimento, por sua vez, faz com que o referente retorne na polêmica que acabou por retirar a obra antes do fim do período de exposição. Para analisar as estratégias de construção da imagem do primeiro movimento, busquei me aproximar a textos bastante conhecidos, como A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, A Cidade Genérica, do arquiteto Ren Koolhaas, A Condição Pós-Moderna, de David Harvey, O Retorno do Real, de Hal Foster. Para me aproximar ao segundo movimento, lancei mão de um texto mais inesperado, A Aparição do Demônio na Fábrica, no Meio da Produção, do sociólogo José de Souza Martins. Neste texto, o autor procura reconstituir e analisar um evento sobrenatural do qual teria sido testemunha, o aparecimento do demônio para várias operárias da mesma seção em uma fábrica de ladrilhos cerâmicos em São Caetano do Sul, no subúrbio de São Paulo, em meados dos anos 50. Martins procura pensar o evento em estreita relação com o seu contexto espaço-temporal específico, como uma reação do imaginário das operárias às pressões de seu trabalho na fábrica, e para isso descreve as modificações ali processadas na modernização, substituição de equipamentos e alteração de processos e ritmos de trabalhos, muitos deles manuais, tornados mecânicos e acelerados pela racionalização técnica. O ponto principal de minha reflexão foi, portanto, confrontar as estratégias de codificação ensejadas pela imagem, que abstrairiam o seu contexto imediato, com a resistência dos funcionários e a polêmica de sua retirada, da retirada da imagem, para perceber uma dinâmica comum aos processos contemporâneos de abstração, homogeneização, cálculo e racionalização próprios ao nosso momento pancapitalista.